Neste vídeo, você vai aprender como aplicar os princípios do estoicismo para lidar com a ansiedade de forma prática, profunda e transformadora. Vai entender a diferença entre ansiedade comum e transtornos ansiosos, como identificar gatilhos e padrões mentais que alimentam a ansiedade, técnicas estoicas para cultivar clareza, foco, autodomínio e presença, a importância da aceitação, da respiração consciente e da escrita reflexiva, como usar seus valores como âncora em meio ao caos emocional, que é possível viver com ansiedade sem ser controlado por ela. Vamos começar. Tem gente que vive num constante estado de alerta, como se o corpo estivesse sempre esperando uma ameaça que nunca se revela. É como se o coração corresse sem motivo, os pensamentos disparassem sem direção, e tudo ao redor parecesse prestes a desmoronar. Essa sensação tem nome: ansiedade. Mas antes de tratá-la como um inimigo, é preciso entender que a ansiedade por si só não é um monstro. Na verdade, ela faz parte da nossa biologia. É uma reação natural diante de algo que parece perigoso ou incerto. O problema começa quando essa resposta ultrapassa o limite do razoável e começa a tomar conta da nossa rotina, impedindo a gente de viver o presente. A ansiedade normal é aquela que nos alerta, nos prepara para agir diante de uma situação difícil, como uma entrevista de emprego ou uma prova importante. Já os transtornos de ansiedade são como alarmes disparando sem motivo. O corpo reage como se algo estivesse errado, mesmo quando não há ameaça real. E isso mina a nossa paz, rouba a nossa energia e, aos poucos, nos faz duvidar de nós mesmos. É diferente sentir ansiedade por um motivo específico do que viver refém dela todos os dias, sem entender direito o porquê. Quem já enfrentou uma crise de ansiedade sabe como ela pode ser paralisante. O peito aperta, a mente entra em loop e tudo parece desmoronar por dentro. Os relacionamentos sofrem, porque a pessoa ansiosa tende a se isolar, a evitar situações sociais ou até a se tornar excessivamente dependente dos outros. O trabalho vira um campo minado, cada tarefa parece maior do que é, e o corpo começa a dar sinais: insônia, dores de cabeça, tensão muscular, fadiga. É como se a ansiedade se instalasse em cada canto da vida, distorcendo até as coisas boas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 280 milhões de pessoas no mundo vivem com transtornos de ansiedade. Se você sente que está travando uma luta silenciosa contra a ansiedade, saiba que não está sozinho. É por isso que precisamos falar sobre isso com seriedade, mas também com esperança. Porque há caminhos, há soluções, e o estoicismo pode ser um deles. O estoicismo é uma filosofia antiga, mas com um poder impressionante de diálogo com os problemas modernos. Ela nos ensina que nem tudo está sob nosso controle, mas que a forma como reagimos, sim. E essa simples ideia, quando colocada em prática, muda tudo. Ao invés de lutar contra o que não pode ser mudado, o estoico aprende a voltar sua energia para o que está ao seu alcance, seus pensamentos, suas escolhas, seu comportamento. Em tempos de ansiedade generalizada, esse é um caminho de libertação. Ao trazer os princípios estoicos para a mesa, a gente não está falando de fórmulas mágicas ou frases de efeito. Estamos falando de uma filosofia prática, que nos convida a enxergar os fatos com clareza, a questionar nossos impulsos e a fortalecer a mente para enfrentar o caos com serenidade. É como construir um abrigo interno, um espaço seguro dentro de si, onde nenhuma tempestade emocional consiga derrubar você por completo. O que torna o estoicismo tão eficaz para lidar com a ansiedade é justamente sua simplicidade profunda. Ele não promete eliminar todos os seus problemas, mas ensina a lidar com eles de um jeito que te fortalece. Marco Aurélio, um dos principais nomes dessa filosofia, escreveu que a perturbação não está nas coisas, mas na opinião que fazemos delas. Parece simples demais, mas pense bem. Quantas vezes você ficou ansioso por algo que ainda nem aconteceu? E quantas dessas situações realmente se confirmaram do jeito que sua mente antecipou? A ansiedade cresce exatamente aí, no espaço entre o que é e o que você imagina que pode ser. O estoicismo nos convida a mudar o foco. Ao invés de tentar controlar o que está fora, devemos cuidar do que está dentro. Quando você treina sua mente para identificar o que pode ser feito e o que deve ser aceito, uma sensação de alívio começa a surgir. Isso não quer dizer que a vida vai virar um mar de rosas, mas você para de gastar energia com o que não depende de você. E isso, por si só, já reduz uma boa parte da ansiedade. O próprio Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Saber a diferença entre elas é o caminho para a liberdade. E por que isso é tão importante no contexto da ansiedade? Porque o ansioso vive tentando prever, consertar, antecipar. Ele se perde nas possibilidades, nos cenários catastróficos que a mente cria. Só que o estoico faz o oposto. Ele encara a realidade como ela é, sem fugir nem dramatizar. Isso não o torna frio, mas lúcido. E essa lucidez é uma arma poderosa contra a angústia. É como se ele dissesse: eu vejo o que está acontecendo, eu sinto, mas eu escolho reagir de forma racional. E essa escolha é libertadora.
Outro ponto fundamental do estoicismo é a aceitação. Mas atenção, aceitar não é se conformar ou desistir. Aceitar no sentido estoico é reconhecer a realidade com coragem e agir com sabedoria dentro do que é possível. Isso ajuda a romper o ciclo da resistência inútil, aquele em que você sofre por estar sofrendo, ou se culpa por estar com medo. Quando você aceita que está ansioso sem se julgar, já começa a recuperar o controle. Você deixa de ser refém da emoção e passa a observá-la como algo que pode ser compreendido e transformado. Na prática, isso significa mudar o diálogo interno. Em vez de pensar, eu não consigo lidar com isso, o estoico pensa, isso é difícil, mas está acontecendo. O que eu posso fazer agora? Essa mudança de perspectiva, ainda que sutil, reduz a ansiedade porque te traz de volta para o presente. E é no presente que a vida acontece. É aqui que estão as possibilidades reais de ação. O futuro é só uma projeção. O passado, uma lembrança. O único território onde temos algum poder é o agora. Por isso, antes de mergulharmos nas estratégias mais específicas para lidar com a ansiedade, é essencial absorver essa base estoica. Ela será o alicerce para tudo que vem depois. Se você conseguir mudar o jeito como enxerga suas emoções, seus pensamentos e suas reações, já deu o primeiro passo. E esse passo não depende de ninguém, nem de circunstância externa. Depende só de você. E é justamente aí que mora a força do estoicismo. Agora que você já tem uma base clara sobre o que é ansiedade e como o estoicismo pode ajudar, chegou a hora de olhar mais de perto para o que causa esse turbilhão por dentro. Um dos primeiros passos para lidar com a ansiedade de forma prática é identificar os gatilhos. Isso pode parecer óbvio, mas na correria do dia a dia, a maioria das pessoas nem percebe o que está por trás daquela sensação de sufoco ou do pensamento acelerado. Às vezes é uma situação como uma reunião, um exame ou um encontro social. Outras vezes é um pensamento recorrente, como a ideia de que você não é bom o bastante ou que algo vai dar errado. Os gatilhos são como interruptores invisíveis que acendem o caos emocional. Mas como identificar esses gatilhos? É preciso praticar a autoobservação, prestar atenção nos momentos em que a ansiedade aparece, nas sensações físicas que surgem, nos pensamentos que se repetem. Pode ser útil fazer uma lista, ou até mesmo manter um diário, onde você registra os episódios de ansiedade e o que estava acontecendo antes, durante e depois. Esse tipo de prática te ajuda a mapear padrões, e entender padrões é o primeiro passo para desativá-los. O estoico não foge da dor, ele a investiga com calma e curiosidade, porque sabe que a clareza é uma forma de poder. E quando os gatilhos são pensamentos, a filosofia estoica oferece uma ferramenta preciosa, o desafio às crenças irracionais. Sêneca nos lembra que muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso se aplica perfeitamente à ansiedade. Grande parte do sofrimento vem de pensamentos distorcidos como o famoso vai dar tudo errado ou não vou conseguir. Esses pensamentos são alimentados pelo medo, e o medo cresce quando não é questionado. A proposta estoica é olhar para essas ideias de frente e se perguntar, isso é verdade? Eu tenho provas? Há outra maneira mais racional de ver isso? Esse processo é parecido com o que hoje chamamos de reestruturação cognitiva na psicologia. A diferença é que os estoicos já faziam isso há mais de 2000 anos, com uma sabedoria que ainda ressoa com força. Quando você aprende a questionar seus pensamentos, em vez de aceitá-los como verdades absolutas, você muda o rumo da emoção. E quando a emoção muda, a reação também muda. Você sai do modo automático e entra em um estado de maior consciência. E quanto mais consciente você está, menos refém da ansiedade você se torna. Aceitação, clareza, disciplina emocional e autodomínio. Nenhum desses pilares precisa ser desenvolvido de uma vez só. Eles vão sendo construídos com o tempo, no ritmo da sua vida, com os recursos que você já tem agora. O mais importante é dar continuidade, não abandonar o processo nos dias em que parecer difícil, não esperar motivação para agir, porque o estoico age por compromisso, não por emoção passageira. E é isso que o torna forte mesmo nos dias fracos. Ele decide continuar, mesmo sem aplauso, mesmo no silêncio. Talvez você esteja se perguntando, e agora por onde eu sigo? A resposta não precisa ser complicada. O melhor caminho é continuar absorvendo esse tipo de conteúdo, fortalecer a mente como quem fortalece um músculo. Lembre-se, você não está sozinho. A ansiedade pode ser uma das dores mais solitárias, mas aqui você tem uma comunidade inteira comprometida com a busca por clareza, força e serenidade. Volte sempre que precisar. E sempre que a ansiedade quiser te derrubar, lembre-se do que você aprendeu aqui. Não importa o que acontece por fora. O que realmente conta é o que você faz com isso por dentro. E por dentro você está cada vez mais forte.